Vamos em frente aqui no Morning Show, agora vamos passar para outro assunto aqui na nossa programação. Até me perdi, que a Justiça Federal no Ceará suspendeu a nomeação do jornalista Sérgio Nascimento de Camargo, escolhido para presidir a Fundação Palmares. Vamos para os detalhes, Fefito? Vambora, é o seguinte, a Justiça Federal do Ceará tomou uma ação que deixou muitos militantes do movimento negro felizes, porque no final das contas... O Sérgio Nascimento Camargo, que tinha sido nomeado, ficou muito popular por suas postagens, dando conta, inclusive, que não haveria racismo no Brasil. Portanto, ele negaria os direitos de uma população que ele teria que proteger, não é mesmo? Então, é o racismo Nutella, como ele fala. Como ele mesmo disse. Ele disse também, Adriles, entre outras coisas. O juiz Emanuel José Matias da Guerra, da Justiça Federal do Ceará, aceitou um pedido de ação popular e determinou a suspensão da nomeação do Sérgio Nascimento Camargo como presidente da Fundação Palmares. A decisão, portanto, suspende a nomeação dele feita pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no último dia 27 de novembro. A 18ª Vara Federal lá do Ceará disse que há diversas publicações feitas por Sérgio Nascimento com condão de ofender justamente o público que deve ser protegido pela Fundação Palmares. Já a Advocacia Geral da União disse que ainda não foi notificada da decisão pela Justiça Federal do Ceará. Contudo, já estuda um recurso cabível para apresentar com vistas à manutenção do ato. O advogado Hélio Costa, que é o autor do pedido de suspensão, disse que a presidência de Sérgio Nascimento na Fundação Palmares contraria o interesse público e representa claro desvio de finalidade do ato administrativo. Abre aspas para ele: não podemos jamais permitir que a fundação sirva a interesses diversos, completamente contrários aos objetivos para os quais foi criada. Portanto, a referida decisão representa uma vitória ao movimento negro e, a meu ver, deve ser mantida ao final do processo. Ao meu também, afinal, a gente vive num governo em que o ministro do Meio Ambiente acaba por se reunir muitas vezes, sei lá, com o autor de uma ameaça de morte, como contra um servidor do ICMBio, com um ex-procurador acusado de abrir estrada ilegal dentro da reserva extrativista, com um condenado por desmatamento, com uma fazendeira com aras e unidades de conservação criada para atender a seringueiros. Então, assim, a gente está vendo o governo que, em vez de proteger as pastas que estão ali, ó, as pessoas envolvidas nas pastas, estão basicamente privilegiando as pessoas que atacam essas pastas. O Adriles, politicamente incorreto, tem limite também, meu camarada. Não, ele não passou dos limites. Esse tipo de decisão... despropósito, você não acha, no mínimo? Esse tipo de decisão execrável prova que a gente está numa senzala ideológica que obriga negros ou mulheres ou gays a pensarem dentro da caixinha dos movimentos aos quais eles acham que representam. Deixa eu falar direito, rapidinho. A gente tem uma ditadura subliminar de pensamento no Brasil. A liberdade de expressão se presta, inclusive, a liberdade de dizer besteira ou dizer algo que contraria movimentos ou maiorias ou mesmo minorias protegidas que são realmente vítimas, como é a questão do movimento negro, que é realmente legítimo. Eu discordo, inclusive, do Sérgio. Vamos novamente retomar as opiniões do Sérgio para ver se tem alguma coisa tão execrável assim. Ele é contra cotas que incutiriam elemento de divisão racial e promoveriam falsificação racial, como acontece no Brasil. Eu, particularmente, sou a favor da cota social, que fica à parte dessa questão da divisão racial. A cota social contempla negros, índios, pobres, de qualquer forma. Diz que o racismo brasileiro é leve se comparado ao que foi implantado pelo próprio Estado. Havia racismo estatal em países como Estados Unidos e África do Sul. Realmente, o racismo brasileiro existe pontualmente, a escravidão existe, o racismo pontual existe, é estereotipado, eventualmente, mas é impossível comparar o racismo brasileiro com o racismo que houve nos Estados Unidos, que separava pessoas por banheiros e lugares em ônibus, ou na África do Sul, que matava negros em nome do Estado. Ele acha que o feriado da consciência negra deveria ser abolido, porque é uma tese, inclusive, corroborada pelo próprio Morgan Freeman, que dizia que a insistência num princípio de cultura negra seria uma forma racialista de aprisionamento do pensamento. Ou seja, o que o Morgan Freeman diz, e que eu digo também, é que não existe, eventualmente, uma cultura negra. Como é que você pode englobar Machado de Assis, ou Lima Barreto, ou mesmo Pelé numa cultura negra? Existe uma cultura brasileira, híbrida, misturada, miscigenada. É esse o fundo da fala do Sérgio, ainda que ele tenha se expressado mal. Ele é crítico de uma agenda que alimenta
revanchismo histórico e ressentimento. Tese corroborada pela decisão do sujeito que proibiu ele de assumir o cargo, simplesmente tendo em base as opiniões dele. Gente, isso é escravizar o negro a um tipo único de visão sectária sobre sua condição étnica. As pessoas têm liberdade. As pessoas não podem ser escravizadas no seu discurso. Principalmente, as pessoas não podem ser impedidas de exercer cargos públicos por não ter uma opinião não consonante à opinião de um movimento que diz representá-lo. A questão da voz de fala. A voz de fala é de todos os negros, é de todas as mulheres, de todos os gays, de todos os heterossexuais, não dos movimentos que dizem representá-los. A voz de fala é de todos. A voz de fala é coletiva, não é individual, não sectária. Não existe cultura afro-brasileira, existe cultura brasileira, onde todos são integrados. Eu acho que tem que dar um viva, tem que dar um basta nesse tipo de cerceamento, dessa senzala ideológica que aprisiona as pessoas a um discurso único. Chega disso. Eu acho que o sinto muito que simplismo vocês do movimento negro tenham que ter Simplismo, ouvido isso, especialmente se alguém que está bem longe de qualquer tipo de senzala. Eu acho que a gente vai embrutecendo cada vez mais Que o absurda essa pensar. decisão, gente, pelo amor de Deus. O embrutecimento do pensamento, a simbologia das coisas, né? A prisão do pensamento é embrutecimento a mesmo. indicação desse sujeito para o Instituto como a Fundação Palmares, para mim é a mesma coisa que mudar. Então fecha o Instituto, quer dizer, fecha Mas essa o que instituição. que ele disse Deixa eu que te falar, deixa Adriles, indignado? deixa eu falar, você foi verborrágico, ele Beleza, falou quanto vai você lá. quis, com a eloquência que você quis, Vai lá. expôs a sua opinião. A gente fica debatendo essas questões aqui e eu acho que tem um ponto crucial nessa falta de sensibilidade a temas muito caros e sensíveis. E é tudo colocado na bacia ali do politicamente incorreto, da liberdade de expressão. Claro, olha, a gente vive uma liberdade de expressão dentro de um processo democrático que permite que um negro como ele, como esse Marcelo Camargo aí, Nascimento de Camargo foi colocado, e a liberdade também das pessoas não gostarem e expressarem uma opinião, expressarem a opinião crítica com relação à condução de um sujeito que pensa como ele a um cargo para a fundação, de uma fundação que está ali para defender as tradições culturais, para defender tudo que foi feito na história brasileira, para fazer refletir sobre tudo que aconteceu na história brasileira. Eu acho que tem que ter um mínimo de sensibilidade para um assunto que é caro e que forma a nossa história, na verdade, uma parte sombria da nossa história. Eu acho que a gente vai embrutecendo a Mas cada... a sensibilidade só se encaixa cada discurso que a gente quer. A Carlinha pode falar? Assim, ó, pensa. Quando você é escolhido para um cargo, normalmente tem feitos, né? Quais que são os feitos dele, né? A gente tá Aí é uma a gente questão discutiu justa, bastante realmente. aqui essa questão desses posts. Perfeito. Agora, quais são os feitos? O que de fato ele realizou Ótimo. para estar Ótima aí questão. qualificado para esse cargo? Eu não vi ninguém Não muito. falar O sobre irmão, isso. inclusive, E execra, aparentemente, em O irmão pesquisa, dele. a gente não encontra muito. A gente só encontra críticas, entendeu? Ok, então mas- é complicado, porque me parece que Encerrar. não Ah, está só uma qualificado ao cargo. Eu preciso ir pro Não, break, eu só gostaria Adriles. de saber, a sensibilidade preciso só- ir pro break agora. Agora 11 horas e 4 minutos, horário de Brasília.